Já fizeram aqui uma pergunta pra mim no chat que eu vou terminar esse vídeo respondendo. Luna, você iria pro BBB se pudesse? Quando eu era mais nova, eu... Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e hoje a gente vai falar de BBB 26. Esse BBB tem dado o que falar, né, gente? Tiro, porrada e bomba, 1 zilhão de expulsões e a gente vai responder a pergunta hoje. Será que o BBB é de fato um reality? Olha, eu como uma espectadora assídua do BBB, porque eu assisto o BBB desde o primeiro BBB, assisti praticamente todos os BBBs, eu só não assisti o último de 2025. Os outros todos eu assisti. Tenho propriedade para falar sobre isso e PH também está assistindo, por isso eu trouxe esse vídeo pra gente reagir. Mas antes de começar, eu já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá sempre aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área exclusiva de membros com conteúdos exclusivos. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta nutricional comigo. Todas as informações também vão estar aqui na descrição. É isso, bora falar de BBB? Melhor fanfic é o Babu fazendo alienação parental com o Juliano Floss e o Juliano não caindo. Exatamente. E vai ter paredão falso essa semana, então a gente já sabe, né? Paredão falso. Sem mais delongas, vamos ver o que o PH tem pra falar e o que a gente vai poder desdobrar disso. Carnaval, feriadão, e eu poderia estar o quê? Eu poderia estar assistindo filmes, sério, vendo a Olimpíada de Inverno, tentando entender um esporte novo. Nossa, gente, eu tava assistindo várias coisas da Olimpíada de Inverno, né? Carnaval foi o quê? Botava o desfile da escola de samba, botava o BBB e botava... a Olimpíadas de Inverno. Adoro patinação do gelo, adoro a patinação artística, foi lindo, tava lá assistindo. E o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez, né? Olha que lindo. Então, foi incrível. Carnaval foi isso. O TDAH reinando com 1 zilhão de coisas assistindo. E o BBB tava lá também. No BBB tem aquele mosaico, né? Aí no mosaico aparece uma câmera grande, que é o Acompanha a Casa 1, que é a câmera principal, e tem outros 5 ou 6 quadradinhos, acho que são 5. Em volta, que são as outras câmeras na casa, e o último quadradinho ali de baixo, normalmente tem uma propaganda de algum patrocinador do BBB, né? E aí a gente botava a câmera com os Jogos Olímpicos, o que tava passando, que também só passava a porcaria do Lud naquele negócio. E o negócio lá daquela pedra, que eu esqueci o nome. Era o dia inteiro passando esse negócio da pedra. Esporte chato do cacete, que a pessoa fica com a vassourinha lá. Cricket. Não é cricket, é um outro nome. O dia inteiro com aquela empurrando pedra, né? Só passava isso. Aí a gente deixava o BBB e o quadradinho que era propaganda de marcas, né? O merchan do BBB, a gente colocava mais um quadradinho que era a câmera da Olimpíadas de Inverno. Teve o hóquei também. O hóquei é muito bom, inclusive. Curly Hair. Não lembro o nome. Vamos lá. Só que eu resolvi me dedicar ao vivo do BBB e eu tive uma grande percepção. Quando eu falo ao vivo, é o ao vivo mesmo, tá? As câmeras lá do Globoplay. Eu fiquei pensando o tempo todo, cara, será que isso daqui é ao vivo mesmo? Quer dizer, será que o BBB é tão reality quanto o nome reality show diz? Não é, já te adianto. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Um vídeo que não é só pra quem acompanha o BBB. Polêmica. BBB não é reality show, hein? BBB não é reality show. PH vai falar, mas a forma com que eles mostram as câmeras, gente, sério, eles manipulam as coisas pra gente só ver o que eles querem. Essa é a verdade. É curling, gente, é isso, é curling. O esporte lá da pedrinha. Diria que é até mais pra quem não acompanha. Por isso, um pouco de contexto. Quando você paga o Globoplay, você consegue ver o ao vivo do BBB. Você tem acesso às várias câmeras. Acho que são mais de 10 sinais prometendo mostrar tudo o que acontece na casa mais vigiada no Brasil. Prometendo, né? Só prometendo, no caso, né? E hoje em dia, você não precisa nem pagar a Globoplay, porque no caso, a gente não paga a Globoplay. A gente tem a nossa operadora de telefone, e aí você consegue entrar com a sua operadora de telefone e você ter acesso. Então, a gente não paga o Globoplay, mas a gente tem acesso às câmeras ao vivo, né?
É ao vivo porque é em tempo real, mas a gente vai ver que não é bem o que a gente esperava de um reality, né? Quer dizer, promessa, né? Promessa. Entre essas câmeras, existem 2 principais que acompanham grupos específicos, as demais são fixas. O Acompanha a Casa 1 e o 2, que sempre são as principais. E aí as outras são dos quartos, da cozinha, do banheiro, da piscina, do jardim. Quartos, sala, cozinha, jardim, academia e por aí vai. E também tem o mosaico, que reúne várias câmeras. Elas ficam ali pequenininhas e tem uma câmera principal. Isso leva você a pensar que nesse aspecto, nesse contexto, o programa ele não tem edição. Ora, tá tudo aí, ó, todas as câmeras, tá tudo certo. A edição só acontece lá quando o programa vai pra Globo mesmo, naquele horário das 9, 10 horas da noite, quer que seja. Lê do engano, gente, lê do engano. As câmeras estão ali. Pronto, é só você assistir. Você mesmo se diverte com o programa do jeito que você quiser. Não é bem assim não. Esse ano a casa tá praticamente rachada ao meio. Agora tá rachada não só ao meio, né? Nossa senhora, gente, sério. O grupo que era de um monte de gente, então tinha Babu, tinha Ana Paula, tinha Solange, tinha tia Milena, tinha Samira, tinha Juliano, o Boneco, todo mundo tava num grande grupão contra o outro grupo lá que era da Santíssima Trindade, que era a Sara 17, ó, mais uma, tá vendo, né? A casa estava dividida entre direita e esquerda, basicamente. A galera nossa, da esquerda, tava de um lado e a galera da direita tava em outro. O Jonas, o Cowboy, a Sara 17, a Nega Jo. Nega Jo, né, que entrou na faculdade com cota racial sendo mais branca do que a parede. Tava quem mais? A chata de galocha, a Marciane, Marciele, Marcirelli. Que a gente não sabe. Essa galera tava toda junta, né? E aí, agora, o Babu se juntou com a galera da direita. Gente, o Babu foi lá na galera da direita, foi lá no Jonas, foi lá no Cowboy, foi lá no Jonas e no Cowboy, na Jordan. Foi lá, juntos pelo ranço, a Ana Paula. E falou o quê? Pra todo mundo começar a ignorar a Ana Paula e a tia Milena na casa, fingir com que elas não existem, porque senão dá corda. E ainda falou que se elas continuassem, era pra entrar debaixo de um edredom, porque qualquer coisa que elas fizessem, e isso já aconteceu antes, era expulsão, se elas tentassem tocar neles. Ou seja, não só ele estava manipulando todo mundo para fazer uma estratégia completamente bem escrota, né? Uma coisa bem violência psicológica, né? De você ignorar uma pessoa completamente, não responder, não falar nada. Se juntando com os inimigos. Então, assim, a casa que estava dividida entre antes esse grupão da esquerda e da direita, agora estão todos os outros contra Ana Paula, tia Milena, Samira e Juliano. E o Breno, que agora, que ele tava lá e cá, agora ele está se dando conta das coisas que estão acontecendo, voltou pro quarto da Ana Paula, porque na verdade ele sempre gostou da Ana Paula e eles só ficam se alfinetando porque ele gosta muito dela. Então assim, a casa hoje em dia tá nessa divisão. Uma semana de programa, porque esse vídeo foi lançado há alguns dias do PH, já mudou completamente as coisas, gente. Se o Prior, né... Ai, gente. O Babu falando da tia Milena e Ana Paula, ele não se lembra, né, de como é que ele era na edição dele com o Priorzinho, né? O Priorzinho tão coitadinho que depois foi julgado, está sendo julgado por o quê? Estupro. Apenas, gente, apenas, né? É triste de ver porque o Babu é uma pessoa que tinha tudo pra ganhar. É uma pessoa que tava lá e que ele, cara, defende tanta pauta legal, sabe? Foi lá, falou da Palestina, chegou entrando falando do João de Manuel, gente. E aí, por conta desse ódio à Ana Paula, esse ranço da Ana Paula que ele criou, a cabeça dele mudou completamente. Se perdeu no personagem. De um lado tem um grupo em torno da Ana Paula. Do outro tem um grupo em torno da Ana Paula, digo, contra a Ana Paula. De certa forma, os dois grupos descendem dela, portanto, ela é a grande protagonista da edição. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas em resumo, é exatamente isso aqui. E ela vai ganhar, viu, gente? Não se enganem. Ana Paula vai ganhar o BBB 26, gente. Porque se antes ela não era tão favorita, porque sim, gente, ela continua sendo uma mulher branca, que tem dinheiro. Ela nunca escondeu que ela tinha dinheiro.
E aí, a galera tava muito focando na Shai, porque é uma pessoa que a gente achava que tinha uma condição um pouco pior, mas segundo fontes, a gente tá vendo que ela não é tão pobrinha assim e que talvez ela esteja imitando uma estratégia meio que da vida, de se fazer de coitadinha, quando na verdade ela nem é tão pobrinha assim, sendo que ela tem 2 piscinas na casa dela, tá sempre com o iPhone do ano, né, Shai? Ai, gente, aqui a gente não deixa nada passar não, viu? Então assim, a gente antes tinha essa coisa de, pô, a Ana Paula não precisa tanto, vamos tentar dar o prêmio pra outra pessoa, mas, né, a gente já sabe, e foi isso que aconteceu com a Juliette, por exemplo, que quando a gente fica o tempo inteiro falando, apontando o dedo, criticando a mesma pessoa, normalmente essa pessoa, né, ganha o BBB. Então, assim, o Babu percebeu que a Ana Paula estava sendo protagonista, falou, não vou deixá-la ganhar, só que no final das contas ele está fazendo de tudo para coroá-la a grande campeã da temporada. E, por mais que eles tentem fazer das tripas coração e 1 zilhão de coisas para tentar passar a perna pra Ana Paula se atropelar, a Ana Paula continua sendo coerente dia sim e dia também. Continua tendo coerência nas coisas que ela fala. Então, gente, vocês só estão entregando o prêmio na mão dela. Essa é a verdade. O grupo da Ana Paula, ela converge em outros mini-grupos que são bem interessantes, como, por exemplo, Babu e Juliano e por aí vai. E o grupo anti-Ana Paula também reúne 2 núcleos, que passam o dia inteiro falando da Ana Paula. É verdade que esse é um dos BBBs que mais fala de jogo o tempo todo, mas nas 2 últimas semanas isso diminuiu um pouco, sobretudo agora no Carnaval, quando o marasmo da própria Globo parece ter contaminado o elenco. Ninguém tá querendo nada com nada. Ai, gente, no Carnaval a Globo não fez nenhuma festinha pra eles de Carnaval, fez depois que o Carnaval terminou, pô. Não fez nenhuma dinâmica, não mandou um cooler pra eles se embebedarem e falarem merda. Não fez nada, não fez um negocinho. Um negocinho pra gente pra ter um entretenimento de Carnaval. O foco da Globo foi total os desfiles das escolas de samba. E aí até atrasar o programa, isso tudo acontece anualmente, né? Sempre tem. E o BBB sempre acontece quando tá rolando o Carnaval. Aí mandaram Chayane e Gabriela Panquequinha. E fazer uma panquequinha de banana. Mandaram Gabriela, Panquequinha e Chayane pra avenida. Pra um camarote flutuante da Globoplay, que elas ficavam a 30 metros de altura e elas não viram porra nenhuma do desfile, praticamente. Demorou um tempão pra elas irem lá, ficaram 30 minutos, nem terminaram de ver o desfile da Portela e voltaram pra casa. Então assim, ai gente, um marasmo, realmente um tédio. Falar menos de jogo abre espaço, portanto, para falarem sobre vida. Falar sobre a realidade. Falar menos sobre a Ana Paula. Mas a direção do programa parece que não quer largar esse osso. Em uma das minhas dedicações ao vivo, eu caí numa câmera em que o Babu, Juliano, salvo engano, Solange, conversavam sobre amenidades. Falavam sobre carreira, como funciona a Globo, os melhores restaurantes do Projac. É uma conversa interessante, pô, é curiosidade. Babu começou a contar uma experiência que teve na gravação de um filme, de uma viagem que teve de fazer, de um ônibus caindo aos pedaços, das coisas que tinha que fazer pra chegar ao set de filmagem, aquele negócio todo. Um assunto que pra mim é muito interessante, porque era quase como ouvir um making-off de um filme ao vivo ali, ó, como é que é as coisas, né? Gente, o Babu e a Solange são atores de uma vida inteira, basicamente, né? Eles têm experiência pra caramba. E pro PH, que é um cinéfilo, né? Gente, ouvir essas coisas dos bastidores é ouro, sabe? São coisas que a gente não tem acesso. Só que, vocês acham que a Globo deixou o PH ouvir? Inclusive todo aquele glamour do ator, aquele negócio todo. Mas eu não pude ver essa história inteira. Coloquei na câmera 1 e a direção cortou para mostrar a Maxiane e uma participante que se denomina Cunhã falando sobre a Ana Paula. Tudo bem, vou para a câmera 2. Na câmera 2, eu meio que consegui retomar a história do Babu e do Juliano e menos de um minuto depois corta pra Maxiane e a Cunhã falando sobre a Ana Paula. Volto pra câmera 1, porque eu penso, então veio da 1 pra 2, da 2, então vai pra 1, né? Eles estavam só alternando. Pois bem, agora o Alberto Cowboy transferia areia de um pote pra outro pote como punição de um monstro. Corro pro mosaico pra ver se alguma câmera tinha ali mostrando o Babu e o Juliano e definitivamente a única coisa que eles não queriam era que eu visse a saga do Babu sobre ser um ator. No mosaico,
A tela principal tava lá no Alberto Cowboy enchendo um balde de areia. Fazendo nada, só enchendo areia, porque era o castigo do monstro. Na telinha 2, as duas lá conversavam na piscina sobre o que já se repete há 3 semanas. Ai, como a gente odeia a Ana Paula, ela é insuportável, blá 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 blá. Na 3 era a mesma coisa da 2. Na 4, a mesma coisa da principal. E na última, a academia vazia. Eu busquei a câmera do jardim, realmente estava lá apontada para Juliano e Babu conversando sobre o lance todo, mas o que aconteceu? O áudio tava como se estivesse dentro de uma lata. Parecia que eles estão com o microfone enfiado no cu. E quando finalmente a câmera principal cortou para a conversa dos dois, ela havia acabado e voltaram a falar sobre o jogo. Gente, eu tô rindo, porque isso acontece todos os dias quando a gente tá vendo BBB. Todos os dias. Gente, ontem estava Ana Paula, Tia Milena, Samira, Breno e Juliano no quarto lá da ampulheta, que é o quarto que eles estão. Que é o quarto azul e roxo. E eles estavam tendo um papo super legal, o quê? De política. Gente, o Breno falou que os meios de produção não podem ser privados, que eles têm que ser coletivizados. Gente, o Breno falou isso. Que os meios de produção têm que ser coletivizados. Eles falando de política, falando de classe, de luta de classe. Imediatamente a Globo tirou a câmera do quarto, a câmera principal. Aí eu fui pra câmera do quarto, ficou lá uns 5 minutos no máximo, e a câmera escrito quarto não sei o que, mudou, sumiu. E foi pro outro quarto. E isso acontece dia sim, dia também. Você tá querendo ouvir um papo importante, eles tiram todas as câmeras, gente. Eles tiram todas as câmeras. Aonde é pra ter piscina, eles tiram a piscina e eles colocam o que eles quiserem. Aí, se eles estão fazendo um papo lá no jardim, a gente quer ver aquela câmera lá que eles ficam lá fumando naquele lugarzinho ali do lado da porta de entrada da sala, hein? Tem uma câmera lá de trás que consegue pegar lá. Mas o microfone parece que tá enfiado no cu. E aí a gente não consegue ouvir nada. Ou seja, eles nos dão a sensação de que a gente tem um controle, de que a gente pode ver tudo o que acontece lá dentro. Que é um reality show, logo você pode ver tudo ao vivo. Porém, entretanto, contudo, todavia, eles não mostram tudo ao vivo. Eles tiram as coisas de lugar. E aí eles só mostram o que eles querem. E isso faz com que eles possam manipular a narrativa para ela fazer sentido pro que eles querem, gente. Então, não é um reality show, porque não mostra a realidade, mostra o que eles querem. E é essa a crítica do PH. E eu concordo 100% com ela. Teve gente da direita na época que o Pyong... Não, o Pyong era do BBB do Babu, inclusive, né? Que falava que era tudo fingimento e que tudo lá era atuação. Não acho que tudo lá é uma atuação, porque as pessoas, gente, a verdade é que ninguém consegue sustentar um personagem por tanto tempo, né? Vamos falar a verdade? Mas é... Manipulate show. Manipulate show, porque a produção edita e mostra o que eles querem. De uma forma que, se aqui do lado tiver acontecendo uma coisa e eles não mostrarem esse pedaço, você não vai saber o que tá acontecendo. Ou seja, eu não consegui ver a realidade. Eu compartilho do seu desespero, PH. Do jeito que eu queria ver. Eu vou te explicar direitinho o que aconteceu e como isso acontece diversas vezes no BBB. Isso das câmeras não quererem que eu veja o que eu quero ver tem acontecido com alguma frequência essa temporada, tá? Sim. E nessa temporada mais do que nas outras. Mesmo tendo vários sinais de câmera, você não necessariamente tem o que você quer. Os cortes, eles são incessantes. O dedo lá do switch é inquieto. É impossível você ver o que você quer. Impede o fluxo das ideias, seja a cena relevante ou não. Como se eles tivessem decidido o que é relevante ou não, mas peraí, pô, na realidade, é reality show, eu quero ver, tem todas as câmeras. Não posso. No dia da gravação desse vídeo aqui, inclusive, eu bati essa foto. E olha só como o mosaico tem as câmeras repetidas. Gente, 1, 2, 3 câmeras mostrando a mesma coisa. E isso acontece com frequência, gente. Quase todos os dias tem mais de uma câmera mostrando o mesmo lugar. Muitas vezes mostra a cozinha 1 zilhão de vezes. Então, assim, todas essas 6 câmeras, né, que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 câmeras, 4 estão pra... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 câmeras. Todas essas 5 câmeras estão mostrando basicamente a mesma coisa. E cadê as outras pessoas da casa? Porque tem 14 pessoas na casa. E aqui
Só estão mostrando 5. E cadê as outras? Cadê as outras 9 pessoas? O que elas estão fazendo? O que elas estão falando? Eles não mostram. E mais, aqui agora tá mostrando quem quer você eliminar e o G-Show. Agora, quando muitas vezes isso aqui é um anúncio e a gente paga pela Globoplay, mesmo que seja pela nossa operadora, porque por mais que eu não esteja pagando direto a Globoplay, esse preço vai estar incluso no valor que eu pago pela minha operadora de telefonia. Então eu estou pagando o valor embutido ali, para eu receber anúncio mesmo assim. E é anúncio de bet, tá? Porque tem uma bet que patrocina o BBB. A gente tem pagado cada vez mais caro por um serviço que está cada vez pior e que não nos impede de ver anúncio. Eu não tenho como botar um ADBlock, não tenho como botar e bloquear o anúncio no próprio BBB porque eles têm o próprio anúncio. É ridículo, gente. É ridículo. Ou seja, se eu quisesse sair da conversa que tava tendo dessa piscina e fosse para outro canto, tava tendo de fato uma conversa no outro canto, não dava para ir. Olha só, várias câmeras exibindo a mesma coisa. Uhum. Ou seja, o BBB, ele tem edição mesmo no ao vivo. Quem envia o sinal para as nossas casas trabalha com um certo delay. E aí percebe que uma conversa tá indo para um rumo indesejado e corta. Quando chega pra gente, já chega editado. A edição do programa já começa antes mesmo da edição final apresentada lá pelo Tadeu. Aqui fora, nas redes sociais, os recortes funcionam praticamente do mesmo jeito. Cada time, cada torcida corta só o que lhes interessa. Portanto, não tem a realidade de fato no BBB. Tem uma realidade, não a realidade de fato. Exato. Até mesmo essa sensação de acesso total é meio que arquitetada, é meio que construída para ser uma espécie de controle, mas não para controlar quem está lá dentro, e sim para moldar a narrativa e orientar sobre o que devemos comentar e como comentar sobre. Portanto, não podemos comentar sobre a aventura do Babu, quer que seja. A gente tem que comentar sobre o jogo o tempo inteiro. A promessa do Globoplay de que você pode ver tudo é a forma mais sofisticada de manipular o que você vê, já que o ao vivo não é a realidade acontecendo. E, gente, se a gente extrapolar essa realidade do BBB para outros veículos de comunicação, a gente consegue ter uma noção de que a ideologia dominante manipula as informações para a gente sempre acreditar no lado dela. E de quem está do lado a mídia dominante? Da burguesia. Ela segue os interesses da burguesia. Até porque é a burguesia que paga por esse entretenimento. Porque o BBB só rola porque tem muito patrocinador de empresa grande. E vocês acham que essas empresas vão estar pagando pra gente ouvir o Breno falando que é importante coletivizar os meios de produção? Não vai, né, gente? A Ana Paula falou um outro dia alguma coisa numa prova. A última prova do líder foi patrocinada por uma marca de cerveja que começa com um A, que eu não vou falar qual é. E aí, eles tinham que pegar uma bolsa, encher numa chopeira de líquido, que era um líquido que imitava a cerveja, obviamente não ia ser cerveja desperdiçada. E aí a Ana Paula falou, credo, esse líquido tá quente, parece até xixi. E, gente, o Tadeu na hora interrompeu e falou, Ana Paula, não fala isso, é cerveja da Tatatel, né? Que é uma cerveja incrivelmente gelada, com lúpulo e blá blá blá. Ou seja, gente, quem manda ali são os patrocinadores, assim como em toda a mídia. Então, como Malcolm X já dizia, né? Se você não tiver prevenido ante os meios de comunicação, eles te farão amar o opressor e odiar o oprimido. E é exatamente isso que a Rede Globo e outros meios de comunicação fazem. Repetem a ideologia dominante para nos manter na alienação. É a realidade sendo administrada em tempo real pela direção do programa. Em outras palavras, porque fica mudando o diabo das câmeras, não deixando uma conversa correr sozinha. A gente acha que está vigiando, mas a gente está sendo conduzido o tempo todo. Portanto, somos nós os vigiados. Isso me lembra lá o Show de Truman, né? O filme lá, que muita gente já conhece, não adianta ficar explicando, porque, enfim, é um filme que antecipou todo esse lance do BBB e etc. Lá no filme, quando o Truman ele começa a sair do seu roteiro, o diretor vai e interfere. Ele cria trânsito, cria medo, cria obstáculo. No Globoplay, quando uma conversa foge do eixo de interesse ali da produção, corta.
Até, gente, as provas. Se você faz uma prova de resistência, se você faz uma prova de sorte, se você faz uma prova de conhecimentos gerais, tudo isso vai fazer com que as pessoas que eles querem ganhem as provas. Porque, gente, o Jonas ganhou 3 provas do líder seguidas, gente. 3 provas do líder seguidas. Apenas. Tudo que acontece ali dentro é manipulável para acontecer o que eles querem. Não se enganem. Muda o foco, piora o áudio. A realidade de um reality, ela só é permitida enquanto serve a narrativa principal. E só. Vou trazer outro exemplo para sair desse lance das câmeras, tá? Para ficar mais claro ainda. Nessa edição do BBB 26, 3 participantes foram expulsos. Paulo, que eu não lembro o sobrenome dele. Paulo foi expulso por dar um totozinho no veterano Jonas. Totozinho não, né? Deu-lhe um empurrão. Ai, ai. Enquanto corriam em direção ao Big Fone, Tadeu entrou no ao vivo e foi direto. Paulo está expulso do BBB. Depois, Solange, ela veterana, deu um totozinho ali na Ana Paula no meio de uma discussão. Tadeu entrou ao vivo dizendo que Solange estava desclassificada. Em seguida, Adilson Capetinha, ex-jogador e veterano, foi retirado por dar um tá ligado no Pipoca Leandro Boneco. Um só não, né? 2. E foi bastante escroto, né, gente? E Tadeu, visivelmente triste, anunciou também que Adilson estava desclassificado. Não expulso, como encheu a boca para dizer sobre o PA. Qual a diferença entre Paulo, Solange e Adilson? A imagem que eles já tinham. Por isso, expulso para um anônimo qualquer e desclassificado para quem tem nome. Isto é, nem a percepção para além do programa, a direção permite que seja um reality, permite que seja realidade. Pra gente ver, né, que até a utilização das palavras do nosso vocabulário pode ser utilizada para manipular a nossa percepção. A expulsão é o mesmo ato material. Alguém ultrapassou a regra e ponto. Foi expulso. Só que aí inventou esse lance de desclassificado que serve para organizar a hierarquia moral do acontecimento. Expulso carrega culpa, ruptura, punição. Desclassificado é mais técnico, é administrativo. E aí a direção administra reputações tanto quanto administra as câmeras do ao vivo. Ou seja, ela quer que você pense que um realmente foi expulso, mas mais brando. O outro não, foi expulso, sumariamente excluído. Por sinal, antes, quando alguém era expulso, praticamente desaparecia das imagens do programa. Sim. Nessa edição, não. Vide Thiago Abravanel, né, gente? Que saiu até da abertura do programa quando ele apertou o botão. A Solange, ela segue aí, participando de vários conteúdos além do BBB 26. Tá aí limpando a sua imagem. E o PA, ele simplesmente sumiu, foi excluído da existência midiática. Isto é, pau que dá em Chico, aqui no BBB 26... não dá em Francisco. Não dá em Francisco. E eles estão lá, ó, esfinge, como se nada disso tivesse acontecendo. É manipulação, né? Eu não tô falando, meu Deus, estamos sendo manipulados, até porque é só BBB, tá? Mas é a manipulação da nossa percepção, portanto, da criação de uma realidade. Sim. Tem um episódio do Black Mirror chamado 15 milhões de méritos. Nele, os personagens, eles vivem numa aparente liberdade, mas tudo que consomem, tudo que comentam é mediado por telas que escolhem o que ganha destaque. Você pode trocar de tela, pular de anúncio, pode voltar, mas o sistema decide o que merece a atenção. Parecido com as redes sociais aqui, o lance do algoritmo, esse negócio todo. Nesse contexto do episódio, no 15 milhões de méritos, até a crítica vira conteúdo, porque no final desse episódio, o protagonista estava indo contra a direção ali daquele cenário todo, contra o sistema, mas foi absorvido e virou produto. O ato revolucionário dele virou um programa lá. Sua revolta, sua controvérsia virou produto daquela nova realidade. Assim como no BBB, o que se fala bem ou mal na internet reaparece, por exemplo, nos quadros do Rafael Portugal, no Fanfic BBB. Que são muito bons, inclusive, né? Em outros momentos do programa, tudo é absorvido. A gente participa, a gente comenta, a gente julga, mas dentro de um roteiro editado a favor do programa. Nunca dá audiência, jamais. Não existe reality. O que existe é uma série, cara. E talvez o maior mérito do BBB seja justamente conseguir compor, conseguir serializar a suposta realidade. Portanto, deveria ganhar todos os prêmios de montagens que estão disponíveis aí com relação à TV. Não existe realidade quando foi feito um registro, né? Essa é a verdade. E aí eu tô indo além de BBB. A foto mais realista já feita na história, ela ainda tem 4 limites. Isso aqui, por exemplo, pode estar alguém aqui, fora desse quadro, com a faca apontada pra mim, com a arma apontada pra mim, e essa é a realidade, mas você
não está vendo. Por isso que eu sempre digo que o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê dos produtores de conteúdo, gente, é 1% da realidade. E é tudo muito manipulável. Porque é isso que o PH falou. Tem partes que estão fora deste quadrado de câmera que vocês estão vendo aqui, que vocês não estão vendo. Aqui do meu lado, vocês estão vendo o quartinho todo organizadinho aqui, né? Em volta de mim, ó. Não tem nada em cima do sofá, tudo organizado, mas ao meu lado tem uma cadeira gigantesca cheia de roupa que eu tenho que organizar. A famosa cadeira das roupas que fica sempre no quarto, tá aqui do meu lado. Vocês estão vendo? Vocês não estão vendo. Quer dizer que tá tudo organizado nesse quarto? Não. Quer dizer que a bagunça está aqui, mas vocês não estão vendo. Porque eu só mostro o que eu quero. E é exatamente isso que acontece na produção de conteúdo. Então não se enganem, tá? Tenham sempre em mente que aquilo que vocês estão vendo é o que a pessoa quer passar. E só. E às vezes o que a pessoa não quer passar é que é mais importante, né? Ou seja, a foto, aquilo que foi capturado está enquadrado. Então não é que o BBB esconde a realidade. Não é que a imagem esconde a realidade. É que ela produz uma realidade própria. Uma hiperrealidade mais organizada, mais dramática, mais coerente do que a vida comum. Porque a vida comum, pensa a maioria, é desinteressante. Eu não acho, mas a maioria acha. Ai, nada acontece. Se deixassem Babu o dia inteiro falando sobre os bastidores da própria vida, eu particularmente assistiria. Mas vocês assistiriam? Isso geraria o mesmo volume de posts nas redes sociais que o BBB gera? Não. Sim. Nunca vemos o fato bruto, mas uma versão moldada para funcionar dentro do espetáculo, e não se trata de uma mentira, porque substituir o real por algo mais funcional do que ele serve aos seus anseios. A casa mais vigiada do Brasil, no máximo, fabrica uma realidade suficiente para que a gente acredite que a gente está vendo algo real, inclusive quando não estamos. BBB não é reality, porque você não se interessa pela realidade. Não diga que se interessa. Isso é conversa sua. Tô mentindo? Pois me prova aqui nos comentários. Adorarei ler. É isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês. E tchau. Tchau. Cara, PH, assim, é excelente. Eu adoro ver os vídeos do PH. Eu sempre vejo a maioria dos vídeos e sempre com pontuamentos realmente muito relevantes. E, cara, esse vídeo do BBB é realmente pra gente escancarar essa realidade de que tudo que a gente vê, gente, na TV, nas mídias sociais, não é a realidade de fato. É um recorte da realidade que aquela pessoa manipulou e escolheu mostrar o que quer. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vê qualquer coisa nas redes sociais, gente. Até pra gente não se comparar, até pra gente não cair em várias armadilhas que vão ser prejudiciais pra gente mesmo. De achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, de achar que a gente devia estar num lugar onde a gente não tá, porque a gente viu o outro estando. Então entendam que tudo que a gente vê nas redes sociais é um retrato, é só um recorte da realidade e não ela em si. E é por isso que o BBB não pode ser considerado um reality, sim, como bem meu chat falou aqui, manipulality, né? Manipulality. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por isso, já deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela. Também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área de membros exclusiva. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você pode também marcar uma consulta comigo aqui na descrição, tem todas as informações. E aí, o quê? Já fizeram aqui uma pergunta pra mim no chat que eu vou terminar esse vídeo respondendo. Luna, você iria pro BBB se pudesse? Olha, eu até já me inscrevi no BBB. Quando eu era mais nova, eu me inscrevi no BBB. Sim, eu não sei se eu iria, mas eu acho que eu gostaria de ter essa experiência. Não sei se eu iria de fato, mas eu acho que eu gostaria de ter essa experiência. Eu só não gostaria de ficar famosa. Eu não sei se eu quero ficar famosa nos níveis que o BBB deixa, sabe? E isso faz com que a gente também perca um monte de liberdade, né? Eu não sei se eu queria que eu andasse na rua e todo mundo soubesse quem eu sou, né? No Brasil inteiro. Então, iria, talvez.
Muito provavelmente, se o tio João quase foi pro BBB, por que não camarada Luna no BBB? Então, se eu fosse pro BBB, eu quero saber se você torceria pra mim. Comenta aqui. E é isso, gente. Comenta se você iria também pro BBB. Muito obrigada a todo mundo que chegou até o final desse vídeo e até a vitória.